Caríssimos, meu nome é René de Paula Júnior. Eu tenho um podcast chamado Radinho de Pilha, radinhodepilha.com, onde há alguns anos já, todo santo dia, eu me dedico a compartilhar com vocês informações sobre inovação, coisas inspiradoras, tecnologia, ciência, história. E de uns tempos para cá, claro, como não podia deixar de ser, o foco tem sido, obviamente, o coronavírus. Mas podcast tem uma limitação, que é a seguinte: podcast é só áudio. Então, o que eu comecei a fazer foi tentar gerar conteúdos visuais para tentar explicar de que maneira a gente pode colaborar para que o coronavírus não faça tanto estrago. O primeiro vídeo que eu criei foi um vídeo curtinho, que eu inclusive distribuí pelo WhatsApp, mostrando por que o coronavírus é exponencial. Você contamina 2 pessoas, essas contaminam mais 4, depois 8, assim vai, numa maneira muito mais acelerada, inclusive, que a gripe. O segundo vídeo ele foi baseado numa interatividade extremamente interessante do New York Times, que mostra o seguinte: olha, se ninguém fizer nada a respeito, está aqui a curva, está aqui o retrato do que vai acontecer. Tantos casos, tantas mortes. E aí a pergunta é: isso vai acontecer se a gente não fizer nada? E se a gente fizer alguma coisa? Aí a pergunta passa a ser: quando? E essa interatividade mostrava que quanto antes você age, quanto antes você impede que as pessoas se aglomerem, quanto antes você toma medidas de precaução para que as escolas fechem, etc. e tal, quanto antes você age, menor o estrago. Quanto mais tempo você demora, maiores as consequências. Eu fiz depois um terceiro vídeo tentando mostrar a importância do isolamento social, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou em casa, em completo home office, aproveitando o meu tempo para gerar esse conteúdo para você. Então ele mostrava como mesmo, sei lá, numa empresa de 200 pessoas, uma pessoa contaminada só, se ninguém fizer nada a respeito, ela vai contaminar todo mundo em muito pouco tempo. Eu acabei de ouvir agora um podcast, eu vou dar o link aqui para vocês, de um canal da BBC, em que ele tentava, é um cálculo que é interessante, vamos ver se eu consigo fazer isso no Excel, o que é uma temeridade, porque eu sou uma anta em Excel, eu sou muito ruim. Mas vamos ver se o Excel vai me ajudar aqui, tá bom? Vocês me ajudam? Vamos criar essa história juntos. Então aqui eu vou criar uma primeira coluna que eu vou chamar de dias, certo? Aqui eu vou criar uma coluna chamada de casos, e aqui eu vou criar uma coluna chamada de mortes, ok? Ok. Então vamos imaginar que, sei lá, quanto tempo, se alguém se infecta, demora normalmente, vamos supor, 3 semanas, Se o cara, coitado, for um daqueles 1% que acabam falecendo, isso demora 3 semanas. Então vamos até aqui, 3 semanas, 20, vamos parar por aqui. Então aqui, vamos imaginar que aqui tenha morrido uma pessoa, tá bom? Uma pessoa morreu no dia 22. Certo? 22, vamos botar no dia 23, para ficar um pouco mais... tá certo? Realmente eu de Excel não sou nenhum primor. Certo? Certo. Uma pessoa morreu aqui. Como eu comentei com vocês, o normal é que 1% das pessoas venham a falecer, 1% dos casos. Então, se no dia 21 aqui, nesse dia, uma pessoa morreu, isso significa que você tinha aqui atrás 100 casos. Tá certo? 1%, Aqui se tinha 100... Aqui você tem uma pessoa que morreu, infelizmente, certo? Só o que acontece? Curiosamente, as pessoas propagam o coronavírus e os números dobram a cada X dias. Vamos ser generosos e imaginar que os números de casos dobrem a cada 3 dias, tá bom? Talvez aqui no Brasil, bom, vamos esperar para ver, mas vamos ser generosos. Então você tinha 100, 3 dias depois você passa a ter 200, tá bom? Depois você passa a ter 400. Depois você passa a ter, em algum momento, 800, certo? E aí depois você passa a ter 1.600, porque ninguém está fazendo nada, ninguém está em casa, como nós estamos aqui, felizes e contentes, esperando a coisa passar. Não, então o que acontece é que aí depois você vai ter 6.400, tá bom? Então, na verdade, nessa altura do campeonato, você tem, não, 64 mil é muito, pelo amor de Deus, 6.400, certo? Então vamos imaginar que aqui você tenha no final 12 mil, é isso? E 800, minha matemática está certa? Pois muito bem, então significa o seguinte: quando esse cara aqui morreu, na verdade, aqueles 100 casos, eles já viraram, e na verdade não é nem 12.800, é a soma desses caras todos. Vamos somar para ver quanto é que dá esses caras todos? Peguei esses caras todos aqui, clico em autossoma.
a gente tem 25 mil. Quando uma pessoa morreu, a gente tem 25.500 contaminados. Agora, vamos lembrar que a qualquer momento desses, cada 100 contaminados desses gera mais uma morte. Isso eu vou poupar vocês dessa conta. Mas só para a gente perceber como essa história toda é enganosa, como essa história toda de taxa de letalidade, velocidade de expansão, ela é enganosa. Então veja bem, quando a gente vê uma morte aqui, significa que naquela altura do campeonato tem de 12 a 25 mil pessoas contaminadas, certo? O que é interessante nessa história é que isso veio de um programa da BBC dizendo o seguinte: puxa, a gente está com muita dificuldade de saber qual é o número exato de pessoas contaminadas, porque saúde pública você precisa saber para você se planejar, para você se programar, para você dimensionar hospitais. Então eles estavam fazendo exatamente essa conta para tentar conferir se na Inglaterra realmente eles tinham o número de casos, né, que o governo estava falando. E fazendo essa conta, eles chegaram à conclusão: putz, a gente teve 10 mortes, se a gente teve 10 mortes, o número então é muito maior do que a gente imagina. Portanto, meus caros, a matemática é cruel, o vírus não está nem aí, a questão é nós temos que nos proteger e impedir que esse cenário aconteça. O que não pode acontecer é a gente permitir que os números dobrem a cada semana, porque muito rapidamente, em questão de 3 semanas, a gente tem um monte de gente infectada. Caríssimos, espero que esse vídeo tenha sido ilustrativo. De qualquer maneira, vou deixar o número aqui. Falta agora, deixa aí lição de casa para quem quiser fazer a conta, quanta gente morreu nesse meio do caminho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.